termologia. A gente vai fazer a divisão da termologia em 4 blocos, o que não significa que nós teremos só 4 aulas. O assunto vai se desenrolando, a ideia não é atropelar nada e também não é ficar paradão fazendo uma coisa só. Como é que a gente vai organizar a nossa termo, querida? Aqui. A gente vai dividir em 4 partes. Tudo isso, na verdade, já consta no material. Toda essa parte de tanto a teoria como exercícios, depois exercício de casa, já está tudo no material. Para cada parte tem uma teoriazinha e uma sessão de exercícios. A gente vai desenvolvendo dessa maneira, beleza? Nessa primeira aula, então, a gente trabalha com termologia no sentido mais de definição. Vamos definir calor, temperatura, falar das escalas, falar um pouco de termômetros, beleza? É claro que vocês vão ver que a discussão aqui ela vai acabar indo para a parte de dilatação. A gente vai falar um pouco, não tem como. Tá tudo meio que interligado. Vocês vão perceber que a termologia é um negócio meio interligado. A gente começa falando de temperatura, mas daí já fala de dilatação. Aí na segunda parte, que é uma parte que, por exemplo, o Enem gosta bastante, é a parte de transferência de calor. Os 3 processos pelos quais o calor flui, né? Ele flui em ambientes materiais, por condução e por convecção, e ele flui em ambientes não materiais, no vácuo, por exemplo, por radiação. A gente fala sobre isso. A terceira parte é a parte que envolve mais a conta, né? A gente discute do ponto de vista quantitativo a troca de calor. Então, quando você coloca um corpo em contato com outro, por exemplo, há uma troca de calor. Existem cálculos que permitem que você preveja qual a temperatura de equilíbrio do sistema. A gente vai discutir muito o que é o equilíbrio térmico, né? Então, é o famoso Q-macete, o Q-mole, a soma de calor, né? Calor tocado, calor doado, calor recebido. E aí, a última parte é a parte de dilatação. Uma parte que não tem muita incidência das 4 partes, eu diria para vocês que é a que menos cai. É a parte que envolve os cálculos relacionados à dilatação de corpos. Então, quando um corpo sofre variação de temperatura, invariavelmente ele vai ter variação nas suas dimensões. E a dilatação térmica estuda a relação entre essa variação e a temperatura do corpo. Então o corpo aquece, tá, beleza, ele aqueceu 200 graus. Quantos por cento ele dilata? Por conta desse aquecimento. Então, existem os cálculos relativos a isso. Tudo bem? Isso aqui é a parte de termologia. Aí, na sequência, pós-termologia, entra a termodinâmica. A gente vai continuar falando de calor, só que daí entrando numa outra questão, né? A relação de calor com trabalho, enfim, tá? Beleza? Bom, então vamos começar. Eu coloquei aqui a parte de conceito preliminar, porque a gente vai falar de calor e temperatura primeiro. Vamos dar uma refletida sobre isso, né? E aí depois a gente fala propriamente da temperatura, como medida, né? Bom, então vamos lá. Aqui, conceitos preliminares, calor, temperatura. Aqui. Deixa eu abrir aqui a figurinha. Aqui a gente tem uma figurinha representando um menino e ele tem 3 recipientes com água. Beleza? Ele está inicialmente com as mãos, uma numa água fria, uma numa água quente. Então ele tem uma sensação térmica, né? Essa é a primeira coisa que a gente precisa, quando começa a estudar termologia, fazer uma distinção muito clara do que é frio, calor, o que é temperatura, né? A gente, por uma vivência do dia a dia, quando se depara com uma situação dessa, a gente fala, tal água está mais fria do que a outra. Essa percepção ela tem a ver com uma transferência de calor que ocorre entre os corpos. Né? Essa transferência de calor ela é associada na nossa cabeça a uma outra coisa que é a temperatura. Tá? A sensação frio-quente que nós temos, ela decorre do fato do teu corpo ou tá perdendo ou tá ganhando calor. Então, por exemplo, quando o cara
Põe a mão numa água que ele diz que está fria. A sensação fria, ela decorre da perda de calor da mão para a água. Da perda de calor. Então você sente a energia fluindo de um corpo para o outro. E essa é a sensação que te diz, fala, esta água está fria. Tá? Quando a água está quente, é o contrário. Então, se a água está quente, você olha, você sente que a água está quente, então você está dizendo assim, bom, por que eu estou sentindo que a água está quente? Porque a água está transferindo calor para mim. Então, o calor, ele propriamente é uma energia em movimento. É claro que essa energia de movimento tem a ver com uma diferença de estado térmico. Essa expressão ela é muito importante, tá? O estado térmico, a gente vai ter que criar uma medida para isso, que é a temperatura. A temperatura, na verdade, ela vai medir para a gente se um corpo tem condição de ganhar ou perder calor. Por quê? Porque a gente sabe que a troca de calor, ela se baseia na diferença de temperatura. Beleza? Então eu meço a temperatura. Se um corpo tem uma temperatura tal, o que isso quer dizer na prática? Que ele pode perder calor para alguns corpos e ganhar calor de alguns outros corpos. Então você vai classificando os corpos quanto a esse estado térmico, tá? Beleza? Tranquilo até aqui, gente? Outra expressão que é legal da gente definir em cima dessas observações é essa daqui, ó. Equilíbrio térmico. Né? A gente costuma dizer que o corpo que perde energia é o corpo quente. Né? A gente vai tentar associar essa palavra quente, na verdade, no sentido de ter maior temperatura. O corpo frio ganha energia. O corpo frio é o de menor temperatura. À medida que a energia vai fluindo, esse estado térmico do corpo vai mudando. Então, o corpo que perde calor, ele vai diminuindo o seu estado térmico. Daqui a pouco a gente fala sobre essa expressão, né, estado térmico, de forma mais definida. O corpo que está ganhando calor, ele está aumentando o seu estado térmico. O que acontece, como muitos outros momentos da natureza, né, muitas outras situações em que a gente presencia, a gente já falou sobre isso, é que existe um estado de equilíbrio. Ou seja, essa energia, ela não vai fluir forever. Um corpo não vai perder energia para o outro até o ponto de que ele fique sem energia. Não. A gente percebe que a energia ela gosta de se distribuir entre corpos, mas de uma tal maneira que haja uma espécie de equilíbrio. No nosso caso, o que significará ter um equilíbrio térmico? Corpos de mesma temperatura. Não importa o tamanho dos corpos, não importa de que material eles são feitos, você vai dizer que eles estão em equilíbrio porque eles estão à mesma temperatura. A partir do momento que a temperatura que as temperaturas se igualam, você não tem mais a sensação frio-quente. Você tem uma sensação de temperatura igual à sua. Exemplo. Então, por exemplo, se o menino está com as mãos num ambiente onde ele está com uma sensação de temperatura que não é nem quente nem fria, é porque a temperatura dele exatamente é aquela do ambiente. Tá? É que no nosso caso isso não ocorre, por quê, né, gente? O nosso corpo ele mantém uma temperatura de maneira artificial, de maneira ativa. Você mantém lá a sua temperatura corporal de 30 e poucos graus. Então, você, do ponto de vista técnico, você só estará em equilíbrio num ambiente com a mesma temperatura que você tenha. Como isso normalmente não ocorre, né? Então, para você estar em equilíbrio, você teria que estar numa temperatura de 35, 36 graus. A gente presencia isso em alguns momentos, por exemplo, aqui em Cuiabá. Né? Você sente até uma espécie de falta de ar, porque o teu corpo ele para de perder calor. Se você está num ambiente de temperatura maior que a sua, olha que coisa absurda, você passa a ganhar calor do ambiente. Percebe a dificuldade que você vai ter de manter o teu corpo resfriado? Por isso você começa a transpirar. A transpiração ela surge quando o teu corpo começa a ter problemas na perda de calor. É um sinal externo, né? Eu gosto muito de lembrar, quando eu falo dessa aula, do conceito de homeostase da biologia.
né? O teu corpo ele tem que ficar numa temperatura de 35 lá, 35, 36. Temperatura externa, vai. 35,5. Se você está num ambiente a 40 graus, você tem uma diferença de temperatura aí que te torna o corpo que recebe calor da atmosfera. Você vai receber calor da atmosfera. Então, qual é o mecanismo que o teu corpo dispara? Sudorese. Sudorese, vasodilatação, para perder calor mais fácil. Então, você fica vermelho. A gente fica vermelho quando está no calor, mesmo que não esteja no sol. Você está vermelho por conta disso. Cai a pressão. Por quê? Porque você tem uma vasodilatação no corpo. Seu corpo começa a ter um fluxo de sangue menor, né? Um fluxo com menor pressão hidrostática. Então, tudo em decorrência dessa mudança de... Agora, no frio, ao contrário. Quando está numa temperatura muito baixa, olha que louco. Teu corpo perde calor com muita rapidez. Qual é o mecanismo homeostático para isso? Vasoconstricção. Você fica com aquelas marquinhas de vaso na pele. Principalmente as pessoas que são brancas, as pessoas que têm a pele muito clara, fica com os vasinhos tudo roxinho, né? O teu corpo começa a tremer, né? Por que a tremedeira ocorre? Porque você aumenta o atrito nas articulações para gerar calor. Então é muito louco como essa troca, e é muito louco porque essa troca, você não consegue não fazer isso acontecer. Se você tem dois corpos com diferentes temperaturas, você vai ter troca de calor, enquanto não houver o equilíbrio térmico. Percebem isso? Enquanto não houver um equilíbrio térmico, não há perda de troca de calor. Que é o que a geladeira faz. A geladeira, ela trabalha contra o equilíbrio térmico. Por quê? O que ela faz? Ela retira calor do corpo de menor temperatura, que é dentro da geladeira, e joga o calor para o corpo de maior. Esse é o princípio da geladeira. Ela trabalha contra a termodinâmica da natureza. Por isso que ela gasta energia. Né? Se o calor ele vai do corpo de maior para o de menor, isso é espontâneo. Isso é espontâneo. Qualquer coisa que faça o contrário disso é contra-espontâneo. Ar-condicionado e geladeira. Percebe como está tudo conectado? Desde a primeira aula até a aula de geladeira. Até a aula de geladeira. O cara está fazendo curso de mecânica no Senai, né? Beleza? Tudo bem? Podemos seguir? Vamos continuar refletindo um pouco mais. Espera aí. Orelha. Orelha. Aqui. Bom, para a gente falar de temperatura, é interessante a gente olhar em dois níveis, tá? O micro e o macro. A temperatura... a temperatura é um conceito bem complexo, tá, gente? O que eu vou falar aqui é um pouquinho, depois da termodinâmica eu falo mais. A temperatura, por incrível que pareça, ela é uma medida estatística. Temperatura é uma medida estatística. A temperatura ela é fruto de um olhar para o sistema de uma forma muito particular. Por quê? Quando você olha para um sistema de muitas moléculas, não importa se ela está no estado sólido, líquido ou gasoso, torna-se complicado você pensar em calcular a energia de uma partícula. Não tem como, é uma população de partículas regidas por regras que a gente não tem nem acesso a elas direito, né? Você está falando da coisa mais em nível atômico. Então, o que os físicos fazem? Eles definem a temperatura como uma medida estatística. Você tem lá um sistema com várias moléculas andando, se agitando. Só que a agitação das moléculas, perdão, essa agitação ela não é igual a todas. Você tem molécula andando mais rápido, tem molécula andando mais devagar. Se você pensar que isso é uma substância pura, então todas as partículas são iguais, você até admite que elas têm a mesma massa. Mas daí a dizer que elas têm a mesma velocidade, não tem. Então, primeiro a gente tem que entender que, do ponto de vista micro, existe uma energia cinética média da população. Né? Como é uma medida estatística, eu vou fazer uma comparação que não é muito correta, mas a ideia você vai entender.
Quando você fala, por exemplo, que a renda per capita é tanto, você está usando uma coisa hipotética, dizendo assim, se todo mundo ganhasse o mesmo salário, o salário ia ser esse. Você concorda? Ninguém acha que num país todo mundo ganha a renda per capita. Isso é óbvio. É a mesma coisa com uma população de moléculas. Você tem molécula que vai mais devagar, muito devagar. Tem molécula que vai muito rápido e tem molécula que vai mais ou menos. Estima-se ali uma média, tá? Isso é a temperatura. Essa temperatura, então, ela é resultado de um tipo de energia, que é a cinética. A cinética, ela está associada a movimento de translação da molécula. Então, por exemplo, num retículo cristalino, as partículas têm uma agitação bem pequena. O movimento vibracional, praticamente, só vibra, né? Tá? No líquido, você tem interação molecular ainda, né? As moléculas se agitam mais, ok. Você pode dizer que tem um grau de agitação maior. E no estado gasoso, a agitação é maior ainda, ok? No entanto, existe uma outra energia que a gente não consegue ver, porque ela não é cinética, que é a potencial. Potencial. E essa energia, se a gente está usando a física para estudar o assunto, é só você pensar num corpo que cai. Quando um corpo cai, você tem uma energia potencial virando cinética. Então, um corpo tem, por si só, potencial e cinética. Quando você pensa em moléculas, isso também ocorre. A energia potencial, gente, ela é associada à interação entre partículas. Como que ela funciona em geral? Então, vamos lá. Vamos escrever coisas aqui. A gente vai definir a energia interna. Na termodinâmica, a gente costuma usar para a energia interna de um corpo a letra U, que não tem nada a ver com a DDP da física, tá? Da eletricidade. Tá? A energia interna de um sistema, quando a gente normalmente na termologia, a gente usa muito sistema gasoso, né? Porque sistema gasoso é mais fácil de estudar. A energia de um sistema é dada por uma cinética, que tem a ver com o movimento de translação do corpo. Velocidade, né? Movimento propriamente dito. Translação. Translação. E tem uma outra energia, que é a potencial, que está muito associada à interação molecular. Interação. De maneira muito simplificada, gente, a coisa funciona assim. Quanto maior a interação molecular, menor a energia potencial. Quanto maior a interação, menos energético está o sistema em termos desse quesito, né? Por isso que a gente fala que, na verdade, o gás ele realmente tem muita energia. Porque se a gente pensa num gás ideal, você não tem interação. Você não tem interação. Então a energia potencial é muito alta. Por isso que gás, só para você entender como isso é legal, a gente só consegue ter gás ideal em laboratório quando a temperatura é alta. Porque qual é a premissa de um gás para ele ser ideal? Não pode ter interação molecular ou interação próxima de zero. Ok? Como é que eu garanto isso? Uma das formas é aquecendo o gás. Beleza? O gás, quando está numa temperatura muito baixa, ele vai se afastando do comportamento ideal. Então, para você trabalhar com ele no laboratório, você não pode mais usar PV-NRT, que é a equação clássica dos gases ideais, né? Tudo bem, gente? Depois a gente vai discutir na parte de termodinâmica, e principalmente na parte de termodinâmica na química, que essa energia ela pode ser liberada na forma de entropia. A variação da entropia tem muito a ver com isso. Quando um sistema se desorganiza,
ocorre uma mudança nessa energia potencial. Essa mudança da energia potencial está associada a uma coisa que a gente mede chamada entropia, que depois a gente comenta. Que a gente, de maneira muito simplista, né, a entropia tem a ver com o quão desorganizado está um sistema. Né? Essa desordem tem a ver com a ausência de interação. Então você tem estados mais entrópicos do que outros, tá? Beleza? Ok até aqui? Depois a gente vai estudar na termodinâmica que a energia interna ela pode ser associada à temperatura do sistema. Portanto, pode ser relacionada, porque ela tem um componente ali, né? Ela tem um componente ali de cinética. Então, pode ser relacionada à temperatura. Só para eu citar para você um exemplo, para um gás ideal, a energia interna dele vale 3 meios vezes nRT. Se o gás for ideal, você pode usar essa fórmula para calcular a energia interna do sistema. Então, olha que legal isso, porque ela depende da temperatura, a temperatura que vai ser dada em Kelvin daqui a pouquinho, e ela depende do número de moléculas. Quanto mais moléculas você tem ali, mais energia tá lá, tem lá dentro. Tem sentido. Tá? Então, é uma forma de você enxergar as moléculas como se ela fosse uma população. São medidas estatísticas. Tá? Muito doido isso. Continuando, podemos seguir. Print. Print. Ai, caiu aqui. Peraí. Putz. Deixei cair um pouco de aguinha no teclado. Perdão. Vou passar aqui. Bom, como é que a gente mede temperatura? Porque assim, como a temperatura é uma grandeza estatística, ou seja, eu não consigo medir a agitação de uma molécula. Eu não consigo. Não tem como você pegar uma molécula, calcular a energia, depois outra, não tem. Então a gente tem um problema. Eu preciso pegar alguma coisa macroscópica para relacionar com ela. Por isso a gente fala que temperatura de fato é macroscópica. Agora a questão é, eu só consigo medir a temperatura de um corpo por associação. Como assim associação? A um outro corpo. Eu tenho que usar um outro corpo como referência para ele. É aquela velha e famosa história do referencial, né? Quando você, por exemplo, vai medir a velocidade de um corpo, você usa alguma coisa como referencial. Ou um corpo em repouso. O que é o conceito de velocidade relativa, se não isso? É a velocidade de um corpo em relação a um outro cara que está em movimento. Então, para você dizer se um corpo está a 10 graus, 5 graus, você precisa de um outro corpo de referência. Então, a questão é que, para que você meça a temperatura, tem que haver uma coisa chamada propriedade térmica do corpo. O corpo que você vai usar como parâmetro, ele tem que ter alguma propriedade térmica. Em geral, a gente tem duas, que a gente vai citar. E o que é o termômetro, então? Que aí a gente já vai entrando na parte de temperatura, termômetro. O termômetro é um objeto que tem uma propriedade térmica como referencial. Então, quando você pega, por exemplo, um termômetro de mercúrio, que é o mais clássico, ele tem uma propriedade térmica. O termômetro digital, ele tem uma propriedade térmica. Então, e essa propriedade térmica, às vezes, o vestibular explora na parte de dilatação, porque foi o que eu disse para vocês. Eu falei, ó, aqui a gente vai começar a falar um pouquinho de dilatação, tá? Beleza? Vamos colocar aqui no item
já entrando no item 1. Então, isso aqui seria a parte introdutória, né? Agora, já entrando na parte 1, propriamente dita. Aqui. Deixa eu abrir aqui as figuras. Opa. Aqui. Aqui a gente tem, na figuritia, 2 exemplos de termômetros bem comuns. Né? Os termômetros que são digitais. Aqui, ó. Você tem termômetro digital. E tem o termômetro de mercúrio. Tá? O que cada um deles faz? Bom, eles medem temperaturas, mas por caminhos diferentes. Eu tenho, no caso do termômetro de mercúrio, uma substância que tem uma propriedade que varia com a temperatura. No caso do mercúrio, a gente está falando da dilatação. Então, a ideia é muito simples. Você coloca o corpo, que é o termômetro, em contato com outro corpo, né? Então, você tem, basicamente, um corpo e o termômetro. Você coloca os dois em contato. Existe uma diferença de temperatura. Vai haver uma troca de calor entre os corpos até ambos atingirem o equilíbrio. Né? Então, por exemplo, a maior prova disso é que quando você usa o termômetro digital, ele tem um sensorzinho. Você põe o termômetro, por exemplo, na axila, deixa ele ali um tempo, ele toca um sensor. Supostamente, naquele tempo, o termômetro e o corpo entraram em equilíbrio. Então, a gente tem a definição aqui de uma troca de calor, ou de um para o outro, ou do outro para um, né? Geralmente é do corpo para o termômetro, né? Geralmente o termômetro está numa temperatura menor, tá? Até o equilíbrio. Então, no equilíbrio... Opa, perdão. No equilíbrio, a temperatura do corpo é igual à temperatura do termômetro. Tá? Até aí, beleza. Termômetro. Só que acontece o seguinte, gente. Para o termômetro chegar no equilíbrio, ele sofreu uma variação de temperatura. A gente representa a variação de temperatura com a sigla delta-teta. Para que ele atingisse essa situação de equilíbrio, ele sofre uma variação. E essa variação de temperatura, ela pode causar, por exemplo, dilatações, que é o que acontece no caso do mercúrio. Quando o mercúrio dilata, ele sobe. Quando ele sobe, a gente associa o aumento da coluna de mercúrio a uma variação de temperatura. Então, você tem uma variação de altura associada a uma variação de temperatura. Então, tipo, cada 1 centímetro que ele sobe é porque variou tantos graus. É basicamente isso que o termômetro faz. Agora, quando o termômetro é digital, você tem um outro dispositivo ali, que é muito legal. Que é um dispositivo que é um resistor. É um resistor. E aí o que acontece é que esses resistores, eles têm a sua resistência variada pela temperatura. Então você tem variação de resistência elétrica. Resistência elétrica. Vocês lembram na aula de lei de Ohm que nem todo resistor é ôhmico, né? À medida que ele esquenta ou esfria, ele varia sua resistência, o resistor não ôhmico. Então você tem uma variação de resistência associada a uma variação de temperatura. Então o termômetro converte isso numa variação de temperatura, numa variação de resistência. E é isso que ele usa para fazer a interpretação da temperatura.
tá? Então, assim, por que eu gosto de contar essas coisas para vocês, gente? Porque isso pode virar uma questão de Enem, cara. Tá? Tem questões muito... eles usam mais... Geralmente, eles gostam mais de trabalhar com a ideia de variação de altura. Com variação de temperatura. A gente vai até fazer um exercício desse na parte de termômetro. Tá? Tudo bem até aqui, gente? Beleza? Vamos continuar, então. E aí o conceito de grandeza, né, termométrica. A grandeza termométrica, na verdade, é aquilo que você vai usar variando como referência. Tá? Vamos lá. Aqui eu gosto de colocar Peraí. Calma. Calma. Calma aí. Espera um pouquinho. Deixa eu compartilhar aqui o som. Aqui. Pronto. Esse aqui é um vídeo. Peraí, não vou colocar ele agora, não. Esse aqui primeiro, deixa eu explicar o vídeo para vocês entenderem. Isso aqui é um objeto daqueles bem antigões que a gente vive estudando. A gente estuda na eletrostática, o eletroscópio. E na termologia, a gente estuda um aparelho chamado termoscópio, que foi desenvolvido pelo Galileu, né? Quer dizer, o cara está em todas também. Qual que é a ideia do termoscópio, gente? É usar uma propriedade térmica da água para medir temperatura. Tá? Ele é um exemplo prático de como funciona um termômetro. Por isso que a gente estuda. Né? Os termômetros de mercúrio basicamente funcionam sob esse princípio, só que com mercúrio. Qual é a ideia? O termoscópio ele funciona assim. Ele é um tubo aberto aqui na parte inferior, tá? E esse tubo ele tem na parte superior aqui uma parte alongada, um bulbo, tá? Então é um balão, parece um balão, tá? Só que com uma boca bem extensa. A ideia é pegar esse negócio, encher de água e virar de ponta cabeça. Lá com a parte aberta lá dentro, né? Como a gente vai discutir na hidrostática, vocês devem imaginar que quando você faz isso, né, você vira a parte aberta aqui para baixo, ó. Né, mas o cuidado que você tem que ter é o seguinte, né? Você tem que fazer isso aqui, ó. O negócio está cheio. Primeiro você tem que encher ele até a boca. Você vai encher ele até a boca. Imagina que olha para cá. Ó. Você vai encher ele até a boca, ok? Aí você vai fazer isso aqui, ó. Virar ele de ponta cabeça. Claro que eu não vou fazer isso aqui porque eu não sou louco, né? Senão vai acabar com o meu computador, com o meu teclado. Então você vai virar ele de ponta cabeça. E quando ele estiver de ponta cabeça, você vai colocar a mão dentro da água e soltar ele lá dentro. A água ela vai descer até uma parte, ó. Ela vai descer até uma parte. Ela não desce toda. Vocês sabem muito bem por quê, né? Por que a água não desce toda aqui, gente? Alguém poderia mandar uma mensagem, um correio elegante, já que nós estamos em junho? Por que se eu virar de ponta cabeça, né, emborcar esse recipiente aí, a água não cai toda? Desde que a parte aberta esteja dentro da água, né? Tem esse detalhe. Desde que a parte aberta esteja dentro da água. Deixa eu ver aqui. O pessoal está escrevendo. Tem a ver com a pressão, exatamente. O que acontece? Vamos dar um zoom aqui, ó, para mostrar para vocês o que rola. O que acontece é o seguinte. Tenta imaginar um ponto bem na superfície da água. Bem na superfície. Imaginou? Esse ponto, ele está submetido a uma pressão atmosférica. A pressão que o ar aqui fora exerce fora na superfície. Então, a gente pode representar ela assim, ó. Aqui. Tá? Essa pressão é equilibrada com a pressão aqui dentro, ó.
aqui. Bem aqui, ó. Bem aqui. Acontece o seguinte, gente. Nessa parte aqui, ó, fica um pouquinho de gás. Que gás que vocês acham que fica aqui, ó? Vapor d'água. Tem um pouquinho de vapor d'água. Então aqui não, eu não posso dizer que está um vácuo absoluto. Não está vácuo. Então aqui tem um gás. Qual é a brincadeira do termoscópio? Qual é a brincadeira do termoscópio? Você vai pegar e vai encostar sua mão aqui. Você vai encostar sua mão aqui. E eu vou encostar minha mão aqui. Tudo bem? Cada um vai estar numa temperatura, concorda? Eu vou estar numa temperatura T2 e você vai estar numa temperatura T1. O termoscópio, ele, a partir do que você está vendo aqui, o termoscópio te diz quem está mais com maior temperatura, quem está mais quente, entre aspas, né? Porque a palavra quente está associada a mais a ganho de calor. Então, a pergunta é, qual das temperaturas é maior, gente? Se eu encosto a mão aqui, ó, o que acontece é que quando você encosta a tua mão aqui, você vai fazer com que o gás que está aqui dentro entre em equilíbrio com a tua mão. Então, o que pode acontecer, por exemplo? Se você tiver com a temperatura muito alta, você vai dar calor para o gás, ele vai expandir aqui dentro e vai empurrar água para baixo. Sacaram? Se a temperatura está mais baixa, o gás tende a contrair. Na medida em que o gás contrai, e aí você tem a temperatura T2, a coluna de água sobe, porque a pressão aqui dentro diminui. Então é uma ideia muito louca. Você encosta a mão, se tiver muito quente, o líquido é expulso. Aqui. Você está usando uma propriedade de dilatação do gás, que está causando um aumento de pressão, que por sua vez está empurrando o líquido. Então, isso aqui é um termômetro. Nada mais é do que um termômetro. Se você pensar no termômetro de mercúrio, o que acontece no termômetro de mercúrio é que, em vez de você usar o ar para dilatar, você usa o mercúrio. O mercúrio é um bulbo, só que ele é feito ao contrário, né? Porque o mercúrio é um líquido. Então você não precisa ficar represando o mercúrio desse jeito. Então, se você pensar no princípio básico do termômetro, você tem aqui um bulbo, ó. Certo? Esse bulbo é preenchido com mercúrio. Vocês sabem que no laboratório de química, gente, porque o termômetro de mercúrio ele tem um problema. Ele não serve para medir temperatura muito baixa. Ele precisa estar líquido. Porque senão ele não consegue dilatar. Então, quando você quer medir uma temperatura muito baixa, o pessoal usa etanol. Etanol. Sabe o que eles põem no etanol para deixar colorido, para você conseguir ver o etanol subindo? Iodo. A gente falou sobre isso hoje, na aula de soluções. Solução de álcool com iodo. O iodo é vermelhinho, então em alguns laboratórios você tem termômetros de álcool. Se é para você medir temperatura tipo menos 20, menos 30, menos 40 graus, menos 50, tá bom? E aí o que acontece? Quando você põe um corpo aqui, ó, qual é a tendência? Do termômetro entrar em equilíbrio térmico com o corpo. E aí o que acontece nesse processo? O mercúrio sofre uma dilatação. Essa dilatação a gente vai chamar de dilatação linear, né? Ele vai subir uma coluninha de mercúrio assim, ó. E isso aqui você relaciona com a variação de temperatura. Então, cada centímetro ou cada milímetro que o mercúrio sobe são tantos graus que varia. Beleza? Tranquilo? Aqui deixa eu colocar o vídeo. O vídeo ele mostra um termômetro de mercúrio. De mercúrio não, um termoscópio, perdão. Então eu vou colocar aqui o vídeo, tá? Agora vamos borrifar a esfera com álcool, diminuindo mais a sua temperatura, dada a retirada de calor pela evaporação do álcool, que é muito volátil.
Assim, a pressão interna cairá ainda mais, fazendo com que o líquido suba mais rapidamente. Aquecendo-se novamente com a mão, a pressão volta a subir e o líquido desce pelo tubo. Desta forma, podem-se observar variações na temperatura do ambiente. Quanto mais alto o nível do líquido dentro do tubo, menor será a temperatura da esfera de vidro. Tudo bem? Conseguiram acompanhar, gente? Não sei se vocês ouviram o áudio aí. Se quiserem que eu passe de novo, eu passo, tá? Não tem problema. Você percebe que o negócio é legal porque vamos parar para pensar isso há séculos atrás. A gente não está falando disso hoje. Você olha para isso hoje e você fala, ha, 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 né? Mas percebe como isso no contexto histórico do momento, era genial. Você sabia se estava maior a temperatura ou menor Então, por exemplo, quando está esfriando, você vai vendo a coluna subir. Você consegue saber que a temperatura está aumentando, se a temperatura está diminuindo, tá? Beleza? Isso é uma tecnologia, concorda? Né? Por isso que a prova do Enem chama Ciências da Natureza e as suas tecnologias. Isso é uma tecnologia. É uma boa pergunta essa aqui, ó. Por que que quando ele borrifa álcool, o negócio sobe? Essa pergunta ela é linda. Muito obrigado por você ter feito essa pergunta, porque ela contribui muito com a aula. Vamos parar para pensar um pouquinho. Ele vai borrifar álcool, perdão, aqui em cima, ó. Tá. Então, o que vai acontecer com o etanol? O etanol, ele está líquido. Ele vai passar para o estado gasoso, porque ele é volátil. Só que para fazer isso, ele rouba calor. Portanto, ele abaixa a temperatura do bulbo. Por isso que a temperatura sobe. É o mesmo processo que você mantém sua temperatura baixa pela sudorese. Você elimina a água para que a água evapore e roube calor da sua pele, não é? Aqui o que está acontecendo? Ele borrifa o álcool evapora, só que para evaporar ele rouba calor do bulbo. Então ele abaixa a temperatura do bulbo. Aí a água sobe. O gás lá dentro esfria, abaixa a pressão e a água sobe. Entendeu? Aí ele põe a mão de volta, esquenta novamente, a água desce. Quer ver? Eu vou colocar de novo, porque no começo eu acho que ela chega a falar um pouco sobre isso. Quer ver? Ó? Deixa eu botar aqui de novo. Aqui, ó, peraí. Que ele começa muito rápido já. Agora vamos borrifar a esfera com álcool, diminuindo mais a sua temperatura, dada a retirada de calor pela evaporação do álcool. Viu? Que ele fala, diminuindo mais a sua temperatura, dada a retirada de calor pela evaporação do álcool. Tá? Beleza? Boa essa observação, viu? Posso continuar? Podem tirar print aqui, viu, gente? Aqui é um outro exemplo, que é um exemplo que motiva exercícios, que é um termômetro de hélio. É um termômetro de hélio. O termômetro de hélio ele é um termoscópio já dado um upgrade. Já dado um upgrade. Tá? O termômetro de hélio ele funciona de que maneira? Olha só, você tem um recipiente que tem gás aqui, que é o hélio. Tá? Esse gás ele vai estar numa certa pressão. Beleza? A ideia é que, se você olhar aqui nesse ponto B, ó, o ponto B ele está submetido, ele é bem a divisão entre o hélio e uma coluna de líquido. Isso aqui é uma coluna de líquido. Tá? Pode ser água, pode ser álcool, pode ser um outro líquido qualquer. O ideal é que seja um líquido denso, né? Para que a coluna não precise ficar muito alta. Então, por exemplo, o mercúrio, né? Você sabe que existe o mercúrio é usado até para medir pressão, né? Barômetro, enfim. Então, qual que é a ideia? Você vai encostar o corpo aqui, ó. Você encosta o corpo aqui.
vai ter troca de calor até o equilíbrio térmico. Então, o gás vai atingir uma temperatura, certo? Nessa temperatura, esse gás vai ter uma certa pressão. Então, qual que é a ideia? A pressão do gás é igual a NR sobre V vezes T. Peraí, deixa eu fazer direitinho aqui, porque pra vocês entenderem. Ó, a pressão do gás ela vai ser NRT dividido por V. Estou assumindo que o gás que está lá dentro é ideal. Então, quando a temperatura dele entrar em equilíbrio, eu posso associar ela a uma pressão. Tudo bem? Tá. Olha para isso aqui, ó. Isso aqui é um termo constante, concorda? Que é o volume do recipiente, a condição do fabricante. Então, eu posso dizer de maneira muito simplista que a pressão do gás ela é uma constante vezes a temperatura dele. Concorda? Chama de K essa constante. Muito bem. Agora, qual é o princípio da física? O princípio da física diz que a pressão exercida no ponto B, que é esse ponto aqui, ó, tem que ser exatamente igual à pressão exercida nesse ponto C. A gente vai estudar isso na hidrostática, tá? Tem a ver com uma lei chamada lei de Stevin. Não vem muito ao caso agora. Acredita que a pressão é igual. Só que acontece o seguinte, olha que interessante. A pressão no B não é a pressão do gás? Então, eu vou dizer que a pressão do gás é igual à pressão exercida pela coluna mais a pressão atmosférica. Tudo bem? Agora, vamos melhorar esta fórmula. Vamos melhorar esta fórmula. Exatamente, é o princípio dos vasos comunicantes. É esse mesmo, o pessoal colocou aqui no chat. Tá? Quem já viu esse assunto deve lembrar. Prova-se isso, né? Que as pressões elas dependem basicamente da diferença de altura. Né? Na verdade, o que a lei fala? Que a diferença de pressão entre dois pontos é proporcional à diferença de altura. Ou seja, se dois pontos estão na mesma profundidade, eles têm a mesma pressão. Só que, no caso aqui em questão, um lado quem está fazendo pressão é o gás. Outro lado, quem está fazendo é a coluna mais o ATM, não é? Tá bom. A pressão do gás é K vezes T. Estou tirando daqui, ó. Isso aqui é igual a pressão da coluna de mercúrio ou do gás, ela vai ser calculada assim, ó, gente. Densidade vezes gravidade vezes a altura da coluna. Mais a pressão atmosférica. Tudo bem? Gente, a gente acabou de criar uma equação matemática que explica como um termômetro funciona. Por quê? O termômetro mede a temperatura, não é? Ó? Então você consegue relacionar a temperatura com aquilo que você mede, que é a altura da coluna. Tá? Então você vê uma função matemática aqui, ó, temperatura em função da altura da coluna. Ó, isso é um parâmetro, você pode até botar um gráfico, ó, de y em função de x. Percebe isso? Pode perceber que todos os outros parâmetros, eles são constantes. Por quê? Porque o K é a constante porque o recipiente está fechado. A densidade do líquido é constante porque o líquido é o mesmo ali. A pressão atmosférica é a mesma. A gravidade também é constante, quer dizer, muda a temperatura, muda a altura. Isso é a propriedade termométrica. Então é assim que os termômetros funcionam de maneira geral, tá bom?
Entenderam qual é a base teórica, né? Por exemplo, não acho que num exercício como do vestibular como o Enem, ou uma prova de múltipla escolha propriamente dita, né? Ele vai fazer você fazer esse tipo de observações. Mas o que tem aqui, eu não sei se vocês conseguem perceber, é uma física de ensino médio. Eu estou usando aqui, eu não sei se vocês percebem, 3 áreas de conhecimento. Eu estou usando termologia, eu estou usando hidrostática, né? E estou usando gases para trabalhar com explicação de um termômetro. Então, esse tipo de pensamento é legal de vocês perceberem que dá para fazer na física, tá? Tranquilo? Posso continuar? Podem tirar print. Opa, perdão. Podem tirar print. Escalas termométricas. A gente trabalha basicamente com 3 escalas termométricas, embora existam outras. É importante a gente entender que quando se define uma escala termométrica, a definição das temperaturas fixas, elas são meio que específicas de cada escala. Então, por exemplo, quando você vai estudar a história das escalas, que é uma coisa que a gente acaba não falando muito, né? Porque não tem tempo. Você vai percebendo que a definição que o Celsius usa para os pontos dele são totalmente alheias às definições que o Fahrenheit usa. E o Kelvin vai numa outra linha. De tal maneira que eu considero improdutivo que a gente fique discutindo muito isso. Ah, e da onde vem o zero daqui? Da onde vem o zero dali? O que você precisa é ser objetivo. Quer saber algumas temperaturas. A gente trabalha no nosso dia a dia, né? Física, química, com a água, né? Então é natural que exista uma escala que tenha a água como referência. Como assim, Dan? Quando se define uma escala termométrica, geralmente você define temperaturas que são temperaturas especiais. E o que é mais especial no nosso dia a dia do que uma mudança de estado, né? Do ponto de vista de temperatura, o evento mais significativo que a gente tem, macroscopicamente falando, é a mudança de estado. Então, quando você vê uma coisa derreter, quando você vê uma coisa condensar, quando você vê uma coisa ferver, né? E quando eu falo essa coisa, eu estou falando da água, né? Então, a escala Celsius, ela escolhe como pontos fixos as mudanças de estado da água. Então, o zero na escala Celsius foi definido como ponto de fusão da água, que é a temperatura em que existe água e gelo em equilíbrio, né? Lembrar que isso é uma atmosfera, né? A gente está trabalhando com a condição de uma atmosfera. E o ponto de vapor, que é o que a gente chama de ponto de ebulição, 100 graus Celsius. Tudo bem? Ponto. A escolha da água foi para a escala Celsius. Quando o Fahrenheit foi definir o que era o zero para ele não pensou na água. Quando o Kelvin foi definir o zero, ele não pensou na água. Tá? A escala Celsius, ela admite valores negativos. Ela admite valores negativos. Ou seja, qualquer coisa que seja uma temperatura abaixo da temperatura de fusão da água é uma temperatura abaixo de zero. Tudo bem? Então, por isso que em temperaturas abaixo de zero, você vai ver água sólida. Tipo, né? Por que em temperaturas abaixo de zero eu vejo água sólida? Porque abaixo de zero é o que significa a temperatura em que não existe água líquida. Agora, quando a gente transpõe esses eventos para as outras escalas, surgem os valores bizarros, né? Então, vamos a eles. A escala Fahrenheit tem um ponto de gelos 32. Então, quer dizer, a gente tem uma equivalência entre o 0 Celsius e o 32 Fahrenheit. Tá? O Fahrenheit é usado nos países de língua, geralmente de língua inglesa, né? Os Estados Unidos usa, o Reino Unido usa o Fahrenheit, tá? A gente usa nos países de língua, geralmente de língua latina, derivada da língua latina, né? Se usa mais o Celsius,
tá? É uma questão mais de histórica mesmo. Tá? E o ponto de vapor 212. Notem uma questão muito relevante aqui. Né? Quando você leva o gelo de 0 a 100, você está provocando aqui uma variação de temperatura de 100 graus. Certo? Quando esse evento é mostrado no termômetro em Fahrenheit, você vai observar uma outra situação. A variação correspondente no termômetro Fahrenheit, se você fizer a conta, do 212 menos 32, gente, dá 180. Tudo bem? Então, o que você precisa entender com isso na tua vida? Imagina um termômetro graduado em Celsius. Imagina a diferença entre o 25 e o 26. Essa diferença aqui, ela vale 1 grau Celsius. Essa diferença não é a mesma no termômetro em Fahrenheit. O termômetro em Fahrenheit ele vai ter uma temperatura inicial, ele vai ter uma temperatura final, mas aqui a variação é de 1,8. Percebe isso? Os termômetros andam espaços diferentes. A diferença entre duas temperaturas numa escala é diferente da outra. Porque um anda a 100 e o outro anda a 180. Por uma questão de referência. Tá? Beleza? Vamos lá. A terceira temperatura, a terceira escala termométrica, é a escala Kelvin. A escala Kelvin ela é a mais curiosa em termos de conceito. Por quê? Porque ela é a escala que a gente chama de termodinâmica. A escala Celsius não é termodinâmica. A escala Fahrenheit não é termodinâmica. A escala Kelvin é. Por quê? Primeiro, a escala Celsius ela usa como referência o quê? Uma substância mudando de estado. Por mais que a gente saiba que temperatura tem a ver com agitação de molécula, você atribuir um valor de temperatura a uma substância mudando de estado é um evento um tanto quanto, digamos assim, empírico, concorda? É prático. Então isso aqui é o 0, isso aqui é o 100. A pergunta do Kelvin era muito interessante. Vamos lembrar o seguinte, né? Vamos imaginar uma situação em que um gás esteja num volume constante. Tenta imaginar um gás num volume constante. Então, ó, gás com volume constante. Se o gás for ideal, como é que é o gráfico de pressão por temperatura dele? Vamos lembrar? Espera aí. Aqui, ó. Espera aí, eu vou colocar ele mais para a direita aqui, senão vai dar ruim. Vamos lembrar como é um gráfico de pressão por temperatura para um gás ideal. Pressão. Temperatura. Então, quando você vai no laboratório, você pega uma temperatura e mede a pressão. Pega uma outra temperatura, mede a pressão. E vai fazendo isso. E vai fazendo isso. E vai fazendo isso. De tal maneira que você tem uma reta. Então é isso aqui, ó. Isso é o gráfico de pressão por volume. Qual é a observação do Kelvin? Ele falou assim, peraí. A pressão, ela é inerente a choques. A pressão é inerente a choques. Se eu estou pensando num gás, estou pensando que o gás tem um movimento,
Ao se movimentar, ele se choca com as paredes do recipiente e, portanto, ele exerce pressão, certo? Ok. Sendo assim, se eu abaixar a temperatura do gás até a molécula parar, não tem mais pressão. Não tem mais pressão. Quer dizer, eu vou abaixando a temperatura, o gás vai perdendo agitação. No limite, qual seria a mínima agitação de uma molécula? Ela está em repouso. Quando ele está em repouso, não tem mais pressão. Só que isso, na prática, não era possível de ser feito. Ninguém conseguia resfriar o gás até ele perder pressão. Até hoje a gente não consegue fazer isso. Existe aquela famosa limitação, né? A gente não está conseguindo ainda chegar no 0 Kelvin. Por que não conseguimos chegar no 0 Kelvin? Essa é uma pergunta que depois a gente consegue refletir um pouco sobre isso, tá? Não vamos entrar muito nesse detalhe agora. Mas o que o Kelvin fez foi o seguinte. Ele olhou para esse gráfico e imaginou o seguinte, ó. Olha que genial. Se eu pegar essa reta e extrapolar ela aqui para trás, ó, eu vou chegar no momento em que ela vai, teoricamente, encostar o eixo X. Então, o meu eixo X ele estaria aqui, ó. Então, isso aqui é uma extrapolação, ó. Por que eu posso extrapolar, gente? Porque isso aqui é uma função. Qual é a vantagem de uma função? É você conseguir extrapolar ela tanto para o mais como para o menos. Então ele pensou assim, bom, se eu continuar com essa função descendo, vai ter um ponto em que eu vou chegar nesse, encostar no eixo. Esse ponto aqui é o zero absoluto. Ou seja, é a temperatura zero termodinâmica. Ou seja, o que é o zero termodinâmico? Se eu associo temperatura à energia cinética, o que seria a temperatura zero na termodinâmica? Não tem energia cinética. Não tem agitação. Está tudo parado. Está tudo parado. Aqui, a entropia é zero. A desordem é zero. Você tem um sólido perfeito. Não tem mais desorganização, porque não tem mais movimento. Então, é uma condição termodinamicamente que a gente não consegue atingir ainda no laboratório. Ela é muito extrema. Ela é uma condição extrema. Né? Você tem regiões do universo que chegam a próximos do zero absoluto. É muito difícil você ter matéria sem temperatura, gente. Para você observar um zero absoluto, você precisa de um ambiente onde praticamente não tem molécula, para não ter agitação, porque a agitação parece ser uma propriedade intrínseca da molécula. Tipo assim, não tem como parar ela. Não tem como parar, porque ela está sempre cercada de outras, existe um ambiente, tá? Beleza? Essa temperatura, ela, na escala Celsius, por exemplo, se você olha para um termômetro em Kelvin, isso aqui é o 0 Kelvin. Agora, se eu colocar aqui um termômetro em Celsius, esse termômetro em Celsius, ele vai valer menos 273,15. A gente arredonda para 273, né? Tá? Beleza. Aquilo que a gente chama de 0 Celsius é, na verdade, 273K,15, né? Pensando em não arredondar. Tá aqui. Perceba? Tudo bem? Então, por isso que a gente ouve tanto falar que a escala Kelvin ela é teórica. Agora você entende por que ela é teórica. Porque ela é oriunda de uma extrapolação de uma função de gás. Que é uma função que a gente viu. Transformação isométrica, né? Quando o volume é constante, você aumenta a temperatura, aumenta a pressão na mesma proporção. Tá? E sabe o que é o pior, gente? Vocês não vão acreditar.
Como é que ele provou que essa temperatura ela é absoluta? Por que ela é absoluta? Porque ele repetiu esse experimento com vários outros gases. E o que ele percebia? Ele percebia que quando ele montava um gráfico de PV, cada gás dava uma curva diferente. Por exemplo, imagina uma outra curva, assim, ó. As curvas, elas teriam inclinações diferentes. Aí vamos colocar uma outra curva aqui, ó. Imagina que cada curva dessa é um gás. Então você tem lá um experimento PV para um gás. PV para um gás. Você tem um outro experimento PV para outro gás. PV não, é PT, né? PT. Você tem 3 gases. O que ele percebia é que quando ele extrapolava as curvas, todas elas convergiam para o mesmo ponto. Então esse é o zero absoluto. Quer dizer, não há menor temperatura que essa. Todas as curvas partem dessa origem, do ponto de vista termodinâmico. Deu para entender? E isso vai suscitar algumas coisas muito curiosas, né? Do tipo, como assim, cara? Por que eu não consigo chegar nela? A gente já chegou a temperaturas da ordem de milionésimos de graus, de milionésimos de Kelvin, tá? Tudo bem? Bom, aí a gente tem as escalas menos importantes, que eu vou falar um pouco, vou falar meio rápido, né? Não tem por que falar sobre a escala Rémur, que tem o 0 e o 80, e tem a escala Rankine. Tá? Ah, aqui faltou o grau Ran, aqui, ó, faltou um RA aqui, perdão. Vamos corrigir aqui. Né? À primeira vista, você pega, por exemplo, a escala Rankine, ela parece um tanto quanto aleatória, né? O ponto de gelo é 491. Ponto de gelo é 491, cara. E o ponto de vapor é 671. Então é uma escala totalmente doida, tá bom? Bom, em termos práticos, o que se costuma observar quando se trata de escalas? As famosas conversões. Né? O que a gente vai perceber, por exemplo, quando você compara escala com escala, é que elas guardam proporções. Então, a primeira vez que eu chamei a atenção de vocês foi aqui, olhando para a escala Celsius e a Fahrenheit. Veja, a variação de 1 grau Celsius equivale a uma variação de 1,8 Fahrenheit. Beleza? Então é 1 para 1,8. Se você sabe isso, você consegue resolver todo tipo de exercício. Quando você compara a Kelvin, que é essa termodinâmica aqui, ó, com a Celsius, você vê que a variação é de 1 para 1. É de 1 para 1. Porque veja que é de 1 para 1, ó. Quando um corpo vai do 0 Kelvin até o 0 Celsius, ele vai fazer uma variação de 273,15. Ah, aqui, peraí, deixa eu só fazer uma correção aqui. Aqui é Kelvin, ó. Perdão. Então, percebe que essa variação aqui, ó, é 273 Kelvin. E ela corresponde à mesma variação em Celsius. Então, aqui você já, para quem lembrar da formulinha, né, já vai entender o que eu estou comentando aqui. Tá? Tranquilo? Quais são as duas conversões, então, que a gente trabalha? Essas duas. De Celsius para Fahrenheit e de Kelvin para Celsius. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui na sequência é qual a lógica por trás da conversão. Por quê? O que acontece nos vestibulares? O cara que faz a prova, o vestibular lá, o examinador, o elaborador de questões, ele sabe que o aluno decorou a fórmula de conversão. Ele sabe. Então, o que ele faz? O espertinho. Ele inventa escalas e pede para o aluno criar a fórmula. Então, nesse assunto, quando a gente vai estudar esse assunto para o vestibular,
não é interessante que você simplesmente memorize a fórmula de Celsius para Fahrenheit. De Fahrenheit para... É interessante você saber como é que você faz para transformar um no outro. Por quê? Porque o procedimento é o mesmo. O que você precisa? Só conhecer para cada escala os pontos de gelo e de vapor. É isso que você precisa. Conhece o ponto de gelo? Conhece o ponto de vapor? Tá ok. Você pode fazer você mesmo, faça você mesmo a sua equação de conversão. Tá? Beleza? Então vamos lá, vamos trocar aqui. Aqui. Aqui a gente tem um comparativo para entender como é que sai a formulinha do Celsius para o Fahrenheit. Tá? Então a gente tem assim, um termômetro graduado em Celsius, o da esquerda, e o termômetro graduado em Fahrenheit da direita. A gente coloca os pontos 100, 212 na mesma altura, porque eles são pontos equivalentes. É o ponto de vapor. Tá? A mesma coisa a gente faz com o ponto de gelo. E aí existem diferentes temperaturas aqui, chamadas genericamente de θc, e temos diferentes temperaturas aqui, chamadas genericamente de θf. A nosso objetivo é estabelecer uma relação entre essas duas. Tá? O que acontece, gente? Cada temperatura representa o mesmo evento aqui. Então, o 0 e o 32 representam o gelo, derretendo. O 212 e o 100 representa a água fervendo. θc e θf, por exemplo, representaria a temperatura de uma pessoa. Tá? Então, vocês concordam que este segmento aqui de comprimento A, ele é equivalente nos dois termômetros. Ele é equivalente nos dois termômetros. Tá? O segmento B, ele é equivalente. O que eu digo, quando eu estou dizendo equivalente, vocês vão tomar um cuidado, porque eu não estou dizendo que eles têm o mesmo comprimento. Porque se você olhar, quanto mede isso aqui no termômetro em Celsius? Ele mede 100. Ele mede 100. E aqui mede 180. Agora, quando eu falo que eles são equivalentes, significa que levar o termômetro de Celsius de 0 até 100 é a mesma coisa que levar o Fahrenheit de 32 para 212. Tá? Então, o que a gente pode estabelecer entre esses segmentos? O segmento B e o segmento A, eles guardam entre si uma proporção. Só que essa proporção, ela tem que ser mantida constante nos dois termômetros, porque eles estão refletindo a mesma coisa. O que a gente faz é afirmar que B sobre A é constante. É basicamente isso. Então, veja. Quando eu falo B sobre A, eu posso pensar assim, No termômetro de Celsius, o que eu chamo de B? 100. 100. Tudo bem? No termômetro em Fahrenheit, eu chamo de 180. Tá? É uma variação correspondente. Agora isso é porque eu escolhi essa diferença de temperatura aqui, Isto e isto aqui. Tá? Agora, este segmento aqui, ele é equivalente a isso aqui. Então, este segmento aqui, ele tem um comprimento. Ele mede θc, concorda? Ele mede θc. Então, vou colocar aqui, θc. θc. Qual é a medida desse correspondente A no termômetro de Fahrenheit? Esse aqui, Vamos pensar o seguinte. O termômetro de Fahrenheit, ele está com o 32 aqui, certo? Aqui. Portanto, o zero dele está aqui embaixo.
Então, imagina que você prolonga aqui, ó. Você faz isso. Até o zero. Tudo bem? Este pedaço aqui, galera, ele mede θf menos 32. Tá aqui. Tudo bem? θf menos 32. Vou colocar aqui, então, ó. Tá aqui. Beleza? Como são eventos equivalentes, esta relação equivale a esta. Beleza? Então, eu pego o segmento do grandão e relaciono com o do outro. Pego o segmento do pequenininho e relaciono com o do outro. Tá? Isso é uma técnica que o pessoal chama de interpolação. Aqui você tem uma equação, acabou. Você pode melhorar um pouquinho ela, deixar ela um pouquinho mais simples. Por exemplo, o que dá para fazer aqui seria simplificar o 100 com 180, dividido tudo por 20, aqui dá 5 e 9. Tá? Talvez vocês conheçam essa equação, ela é ao contrário. Vocês já devem ter visto em apostila ao contrário. A gente escreve assim, ó, θc sobre 5 é igual a θf menos 32 sobre 9. Ela é mais decorável assim, né? θc sobre 5 é θf menos 32 sobre 9. Tá bom? Beleza? Aqui a gente observa, né? O 5 e o 9 seria a razão dos termômetros. Né? Qual é a razão entre as escalas? 5 para 9. É a mesma coisa que 100 para 180 ou 1 para 1,8. Né? São as razões entre as escalas. Beleza? Tranquilo? A outra escala, a outra conversão famosa é a conversão de Celsius para Kelvin. Tá? Então podem tirar print para a gente passar para a próxima. Aqui. Aqui tem o termômetrozinho com alguns pontos fixos. Com os pontos fixos, perdão, e com o zero absoluto. Tá? Aqui arredondado, ó. 0 Kelvin, 273. Aqui o 0 Celsius, 273 positivo. Uma temperatura qualquer, em Celsius Kelvin, e o 100 e o 373. Tá? Aqui a gente percebe de maneira bem clara que quando eu ando 100 no termômetro em Celsius, eu também ando 100 no Kelvin. Né? E uma análise bastante simples já nos dá conta, e você não precisa fazer aquela técnica toda esquisita que eu acabei de fazer aqui, para você perceber o seguinte, ó. A temperatura Kelvin, olha para a temperatura Kelvin, ó. Tá olhando? 373 e 100. Ela está sempre 273 unidades acima da Celsius. Olha lá. Quando a Celsius é 0, ela é 273. Quando ela é 0, a Celsius é 273 negativo. Então, daqui vem a formulinha. A temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Acabou. Tudo bem? É isso. Basicamente é isso. Essa é a primeira parte do assunto envolvendo da termologia. Temperatura, escala de temperatura. Vocês querem perguntar alguma coisa?